depressão, ansiedade, tristeza, fobia, medo, vícios, TDAH, todos esses problemas é possível um tratamento com a hipnose clínica. Diversas pessoas tentam diversos tipos de tratamentos e às vezes não conseguem, como também tem pessoas que não sabem como resolver essas questões. Nós temos a oportunidade de usar essa ferramenta da hipnose clínica para acessar o momento do trauma. E às vezes o problema que você tem são traumas lá da infância, da primeira infância, e aí você não sabe como que resolve, você não sabe de onde vem essa sua depressão, essa sua ansiedade, às vezes o vício da bebida, do tabaco, enfim. Uma outra coisa também que eu tenho atendido diversas pessoas em relação ao abuso sexual. Tantas pessoas estão passando por situações difíceis, tendo que enfrentar esse trauma, essa dor do abuso. Às vezes a mulher está num relacionamento abusivo e ela não sabe como sair, não sabe como resolver. Às vezes não é nem questão de sair, é saber como lidar com isso. Você precisa de entender que se você não buscar ajuda, fica difícil você conseguir resolver isso. Mas a pessoa que é abusada, ela fica com sentimento de culpa, ela fica com medo. Na maioria das vezes elas são ameaçadas. E eu tenho atendido diversos casos de pessoas com problemas emocionais que elas não sabem de onde vem. E aí quando você faz uma regressão, você chega lá na primeira infância, 2, 3, 4, 5 aninhos, onde essa pessoa foi abusada. Às vezes o pai, a mãe nem sabe. Às vezes os pais deixou na casa de um parente e essa pessoa foi abusada pelo tio, pelo avô, pelo primo. Às vezes a pessoa foi abusada pelo irmão. Eu atendi o caso de uma moça que ela foi abusada pelos primos, pelos irmãos e pelo pai. Então você imagina a situação que vivia essa mulher, né? Que sofrimento, que dor. E sempre calada, porque ela pensava, pô, vou pedir ajuda para quem? Se as pessoas que eram para me ajudar estavam fazendo isso comigo. As pessoas mais próximas, as pessoas que são os meus irmãos, o meu próprio pai, você imagina só. Então, quem sabe, às vezes, você está aí numa situação semelhante a essa que eu estou contando aqui para você, que você está passando por uma situação em que você está sendo abusada por um parente, e você está se sentindo culpada. Primeiro, o abusador convence você, ou às vezes faz até na força, né? Abusa de você, e você depois fica com vergonha de contar para alguém, e aí depois da vergonha vem o medo. Depois a pessoa começa a ameaçar você, né? De que você não pode contar, porque se você contar, mata, ou se você contar, você vai ser vista como uma vagabunda, uma prostituta, enfim. E aí aí você pensa, poxa, eu poderia ter evitado. Às vezes você não tinha como evitar. Às vezes você estava lá na primeira infância, né? Às vezes você tinha 5, 6 aninhos, 7 aninhos, ou que seja, até 10 anos. É uma criança. E hoje, na fase adulta, você pode estar buscando auxílio, um terapeuta, né? Terapeuta holístico, um hipnólogo. Eu sou terapeuta holístico, trabalho com TFT, EFT, bioneuroestimulação e outras técnicas, e também a hipnose clínica. Então, se às vezes você estiver passando por uma situação assim, não fique com medo, não tenha vergonha, e procure a gente para você trabalhar isso em você, tá? Você não está sozinha. Alguém está com você, alguém pode te ajudar sim, apesar de que você tá com isso dentro de você, achando que é culpada de tudo, que você poderia ter feito isso ou aquilo para evitar, tá? Então às vezes você tá aí com medo e não sabe o que fazer. Eu atendi várias pessoas assim,
Que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo de me relacionar com o público, tenho vergonha, sou tímida. De repente você vai fazer lá uma sessão com essa pessoa e ela passou por isso. Quantas pessoas eu atendi, depois elas ficavam pensando, nossa, então foi isso que aconteceu comigo. E assim, tem várias situações que eu não posso contar com detalhes, né? Porque eu vou estar expondo as pessoas em relação a isso. Mas também não é só o abuso, né? Às vezes você tem outros problemas aí em que você faz a regressão, você acessa ao momento do trauma, né, que gerou essa depressão ou esse medo, a sua fobia, sei lá o que você tem aí. E aí, de repente, não é essa questão de abuso. Estou dizendo abuso porque, na maioria das vezes, a maioria das clientes que eu atendo é isso. E homens também. Eu atendi homem, eu atendi casal já, em que os dois foram abusados. A mulher foi abusada, depois ela conheceu esse rapaz, o rapaz também tinha sido abusado, né, na sua adolescência. Depois eles tiveram filha e a filhinha também foi abusada. Então isso foi a família toda, assim. Então isso acaba sendo um looping, né? Onde acontece uma vez, acontece outras. E às vezes tá num ciclo em que a pessoa atrai esse tipo de situação para ela e ela precisa de encontrar um motivo para poder quebrar essa corrente e não deixar continuar. Se você está numa situação assim, não tenha vergonha, não tenha medo. Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, o link do WhatsApp para você me procurar. Se você achar que isso pode te ajudar, tá? Então deixa as crenças de lado, não tenha medo. Hipnose, por exemplo, é uma coisa que não tem contraindicação, tá? Então é uma coisa totalmente natural, totalmente ciente. Você vai estar ali sabendo o que está acontecendo. A gente vai fazer uma indução de relaxamento profundo para poder a gente acessar as informações, tá? Mas essa indução você não vai apagar, você não vai sumir do mapa aí e ficar sem saber o que está acontecendo, tá? Então você vai estar sabendo, você vai estar ciente de tudo que está acontecendo, até porque é feito várias perguntas para você no momento do transe hipnótico e você vai estar respondendo onde você está, com quem você está, se é dia, se é noite, se está aberto, se é fechado o local, né? Quantos anos você tem, o que você está sentindo. Então são diversas perguntas que você vai precisar de responder, né, dentro do protocolo que a gente faz antes, para poder ter algumas informações do que é preciso trabalhar. Aí a gente vai fazendo o passo a passo para poder amenizar essa situação, esse sofrimento, essa dor. Agora sim, vai sumir, vai apagar isso da sua vida? Não vai apagar. Só que o sentimento que você vai ter toda vez que você pensar nisso, que você tocar nisso, que alguém falar sobre isso, vai ser um sentimento de neutralidade. Você não vai sentir essa carga, essa intensidade, essa porcentagem de dor que você sente nessa questão de você falar, poxa vida, quando fala de abuso, eu sinto um aperto, eu sinto uma angústia, eu sinto sofrimento sobre isso e tal. Isso vai ser mas bem ameno mesmo, bem reduzido, que você vai poder ter uma vida muito mais saudável, né? E você também, às vezes, você não passou por uma situação assim, porém, você conhece alguém. Às vezes você conhece uma família, às vezes você conhece uma criança, um adolescente, às vezes você conhece uma senhora, ou quem sabe um rapaz, alguém você deve saber, tá? Então, converse com essa pessoa ela tem que querer e você não pode obrigá-la a fazer, né? Se você tem a sua esposa, sua namorada, sua noiva, ou sua prima, ou quem quer que seja que você conheça aí, sua vizinha, não queira fazer as coisas na marra, tem que ser tudo natural, tá? Mas como é que a pessoa vai chegar a procurar, vai aceitar? Isso deu um tempo dela, porque você imagina só, a pessoa tá vivendo uma situação, igual eu falei anteriormente,
em que ela acredita que ela tem que ser assim pro resto da vida. Sentir o que ela está sentindo pro resto da vida, porque se os irmãos, se o pai, se o seu avô fez isso, ela acredita que não vai ter para quem impedir socorro. Muitas pessoas já tentaram e outras já conseguiram suicídio, por exemplo, em relação a isso, né? Então vamos tentar ajudar essas pessoas. Eu estou aqui para ajudar você, se você passa por uma situação assim, tá bom? Do meu WhatsApp, vou deixar aí na descrição para poder você acessar e entrar em contato, tá bom? Eu posso fazer esse atendimento presencial, ou se você preferir, se você não é da minha cidade, se você não é do Paraná, se você é de qualquer estado que seja, do país, eu posso atender você online, tá? É só você entrar em contato aqui no meu WhatsApp e a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Eu espero ter ajudado você de alguma forma e com certeza eu posso ajudar muito mais, assim que você se permitir, tá bom? Desejo para você felicidade, sucesso, tudo de bom. Aguardo você lá no meu Instagram, Terapeuta Henrique Ferreira, ou quem sabe entrar no link do meu WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição. Um grande abraço e até mais.